Então vamos lá? Bom, eu recebo muita mensagem de pessoas aqui que me dizem que estão estagnadas financeiramente. Essas pessoas me falam uma coisa: olha, Raul, desde que eu comecei a ganhar mais dinheiro um pouco, né, que eu cheguei nos 4 mil reais, ou que eu passei dos 3 mil reais, ou até cheguei em 10, 12, eu sinto que a minha vida financeira ela não tem evoluído mais. Eu sinto que eu tô no mesmo lugar desde sempre e que eu não vou conseguir sair daqui. E de onde que elas tiram essa ideia? Quando a gente olha para a internet, você vai perceber, né, pessoas cada vez mais jovens ganhando mais dinheiro. A gente vai acompanhando as redes sociais, você me segue aqui, você vê um monte de gente e você começa a fazer uma comparação com a sua vida. Só que quando você começa a trabalhar, se você não é uma pessoa que veio de uma família que tem mais estrutura, no geral você acorda de manhã ou toma um banho rápido e vai direto pro trabalho, ou se você ainda estuda de manhã, à tarde você começa a trabalhar, você volta para casa já no fim do dia completamente cansado, cara, consome ali o que dá, né, na internet, nos reels, assiste um vídeo, assiste um podcast, muitas vezes até conteúdo que você acredita que tá te agregando, mas você fica preso naquilo ali, obviamente se cansa, dorme e acorda no mesmo ciclo de novo. Pra gente sair de um lugar, né, pra gente se desestagnar, se a gente pode dizer assim, pra gente começar a andar, a gente vai precisar de estratégia, assim como as outras coisas todas na vida. Uma estratégia para vencer esse cansaço, uma estratégia para conseguir chegar em algum lugar. Vou tentar ajudar vocês aqui com isso, baseado nas experiências das pessoas que eu vi que conseguiram sair desse lugar nos últimos anos, o que elas fizeram ali para conseguir sair da estagnação, para conseguir voltar a ter uma evolução na carreira. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Primeira coisa é entender que o problema real normalmente não está ligado à falta de esforço. Eu sei que a internet simplifica tudo como se você fosse um grande preguiçoso, né? Ou como se você não quisesse fazer outra coisa, ou como fosse só querer e tal. E para a maioria das pessoas não é bem assim. Se você perguntar e conversar com as pessoas, você vai perceber que todo mundo quer, sim, crescer na vida, todo mundo tem os seus sonhos, as suas aspirações, ninguém quer ficar preso no mesmo emprego por 10 anos, 7 anos. Mas você precisa entender que a ideia de trocar dinheiro por tempo e usar toda a energia que sobra para sobreviver, ela é uma ideia que está dentro do sistema. Isso existe para todo mundo. E quando a gente faz isso e gasta todo o dinheiro que a gente ganha, no geral, não tem para onde você ir, porque você vai começar o mês de novo devendo todo o dinheiro, você vai começar a sua rotina já meio afundado e vai começar a se cansar e você, na verdade, já está vivendo no prazo, né? Você já gastou o dinheiro que você vai ganhar, né? Então você está vivendo já alavancado. A primeira coisa é essa compreensão. Então, beleza, se eu não tenho preguiça, né? E aí é um autodiagnóstico, você realmente está só na preguiça, tá? Você tem 10 horas livre por dia e não está fazendo nada, aí cabe avaliar. Mas vamos diagnosticar primeiro. Meu caso, é um caso de preguiça mesmo? Eu tô tipo, ó, não tô fazendo nada, não tô me esforçando o mínimo? Ou é um caso simplesmente de que eu não tô conseguindo ter energia para fazer outra coisa mesmo? Se o seu caso for simplesmente preguiça, qualquer coisa que você começar a fazer vai resolver. Se o seu caso não é preguiça, a gente precisa ir para a segunda etapa aqui. A maioria das pessoas confundem o estudo com progresso. O que é isso, né? Se eu me sentar, Raul, todos os dias e ler um livro, que seja um livro de autoajuda, eu estou melhorando a minha vida. Bom, na prática não. A teoria, ela não é obrigatoriamente o caminho necessário para que você evolua, para que você ganhe mais dinheiro, ou para que você evolua a sua carreira. O conhecimento que vem dos estudos, né, dos livros e etc., esse conhecimento é muito bom, muito importante, muito valioso. Mas se você pensa que isso vai te dar alguma coisa além da capacidade de argumentar, além da capacidade de conversar, além do conhecimento por si só, você está redondamente enganado. Eu não conheço ninguém que passou 3 anos preso numa biblioteca lendo o dia inteiro e que de repente ficou rico, ou que de repente foi promovido no trabalho. O conhecimento técnico associado à sua área, então, por exemplo, olha, se eu sou médico, eu faço 3 cursos de especialização em determinada coisa e eu começo a cobrar um pouco mais, ou eu começo a saber atrair melhores clientes, né? Eu fiz um curso voltado para o marketing de atrair clientes para minha clínica, que eu aplico procedimento estético. Isso necessariamente vai me trazer mais dinheiro. Mas o conhecimento por si só, olha, agora eu entendo de arte moderna e eu sou médico, não vai mudar absolutamente nada. Então, escolher qual conteúdo você vai estudar, já pensando exatamente no uso daquilo, costuma ser um pouco melhor. Esse ano passado, eu não sei se vocês viram, né, vocês me acompanharam, eu fui fazer curso em Wharton, fui fazer curso em Babson. São cursos livres, eu não estudei nessas faculdades, tá? Na verdade, eu nem fiz faculdade. Eu larguei a faculdade. Minha mãe faleceu ali, eu não tava conseguindo conciliar a faculdade com o meu trabalho. Não foi de sacanagem, eu vou largar a faculdade porque eu não acredito no ensino, não teve nada a ver com isso. Quando eu fui ali estudar, o que eu tava procurando? Eu entrei numa área de consultoria de investimentos, de wealth, eu entendo muito bem dessa parte, entendo muito de investimento no Brasil, só que eu não entendia muito bem de uma área
área que é a área que mais dá dinheiro para algumas instituições financeiras no Brasil, que é a área de Investment Banking, que é o chamado IB. É uma área onde você concede crédito para determinadas empresas, você aprende sobre a estruturação de um CRI, de um CRA, você aprende a fazer um M&A de uma empresa, juntar duas empresas, você aprende a fazer esse tipo de relação. Apesar de eu saber como funcionava a área, apesar de eu ter amplo convívio com essa área há anos, e apesar de eu ter executado diversos negócios na área de IB, eu não era extremamente profundo naquilo. Então, quando eu fui lá para fora estudar com pessoas que também eram da mesma área e elas começaram a conversar comigo, eu entendi e eu percebi, por exemplo, que não fazia sentido para minha empresa atender tantos clientes que têm mais de 100 milhões de reais. Pode parecer idiota, né, você ouvir falar isso, mas na hora que eu compreendi que o meu negócio estava nos clientes, não no ultra high, mas nos clientes que são pessoas físicas com mais dinheiro, mas não que chega nesse nível, eu consegui fazer a empresa ficar mais focada neles. Eu, conhecendo pessoas que atendem clientes de 500 milhões, 300 milhões, eu olhei e falei, olha, não é isso, né, que eu quero fazer, isso não vai me dar o tanto de dinheiro. Eu calculei, fiz a planilha e tal, entendi ali o nível de personalização para atender esses clientes muito grandes e tal, achei que não valia a pena, e aí comecei a estudar, então, as áreas de consultoria e de construção de patrimônio para essas pessoas que têm até 100 milhões de reais. Não que eu não vou atender se alguém aparecer aqui, mas é que a ideia é, eu não ia focar naquilo. Esse movimento, ele possibilitou um crescimento para a empresa de uns 30%, 40%, porque a gente tentou parar de fazer tudo e começou a fazer aquilo que a gente era bom. Obviamente, né, eu tô falando dentro de uma empresa que eu já toco, que eu tinha poder de decisão, mas a mesma coisa com relação à nossa vida. Então, estudar um conhecimento técnico muito específico, eu tô dando exemplo por isso, né? Porque eu sei que vai ficar mais fácil se eu citar um exemplo. Desculpa por ser um exemplo que não faz sentido para a maioria das pessoas, mas é que se você olhar para aquilo que você tá fazendo hoje e que tem como você se aperfeiçoar e virar ultra técnico em alguma coisa com 3 meses, isso vai fazer mais sentido para você do que ficar estudando o que tá dando dinheiro para os outros. Então é olhar, poxa, eu vou no LinkedIn, vejo quem tá ganhando, quem tá bem posicionado, que conhecimento que essa pessoa tem, né? O que ela tá fazendo específico que eu poderia fazer também. Seja você autônomo, seja você uma pessoa que trabalha em outra empresa. E daí você observa que aquele pequeno conhecimento, ele te leva para um outro lugar. E aí você consegue estudar somente isso com um plano e você vai sair da estagnação. Só que no geral, a gente não olha para essas áreas que são muito menores. Você olha para o todo, você olha para, eu quero descobrir outra coisa. Tem gente fazendo corte no YouTube. Cara, a cabeça da maioria das pessoas, me desculpa, tá? Mas a cabeça da maioria das pessoas parece que ela não tá ligada. Parece que as pessoas desligaram o cérebro. A pessoa fica o tempo todo procurando alguma coisa que vai enriquecer ela. Não é assim que funciona. Você olha para uma área, aí você se aprofunda. Quanto mais técnico você mais fácil é de você ganhar muito dinheiro. Por exemplo, eu sou extremamente técnico em coisas que as pessoas nem imaginam. 0,1% do meu conhecimento, 0,1% é responsável por 99% do meu resultado financeiro. É um tipo de conhecimento que eu tenho e que 90% das pessoas não têm a menor ideia do que isso existe. Eu sou muito bom, por exemplo, em controlar páginas do Google SEO, eu sou muito bom em entender de thumb de YouTube, por exemplo, né, de título, ou de como funciona o algoritmo das redes sociais. Isso me ajuda bastante no meu trabalho. No lado de investimentos, né, eu sou profissional mesmo, numa área específica que é o CAC, o custo de aquisição de cliente. Eu sou profissional em deixar isso extremamente baixo de diferentes maneiras. Eu sei fazer esse valor ele ser uma fração do que os meus concorrentes gastam para fazer a mesma coisa. Do lado das finanças, por exemplo, o sistema que eu inventei, ele possibilita com que a maioria dos usuários que usem, eles não queiram largar mais, porque eu entendo a dor do meu cliente, porque durante anos, né, mais de 8 anos ali, eu fui investidor sozinho, né, hoje em dia já faz 13 anos que eu invisto, mas eu sei exatamente o que me incomodava, eu sei o que tomava meu tempo. Então, quando eu automatizei essas tarefas, que a maioria dos meus concorrentes não tem ideia, porque na verdade, eles não foram investidores por tanto tempo, né, muitos deles já eram do mercado financeiro e outros, na prática, nunca foram, começaram criando conteúdo e tal, não investiram durante muitos anos, eles não têm essa dor, eles não sabem fazer isso. E daí, como eu sei a dor do investidor, eu fui lá e consegui resolver essas pequenas tarefas de maneira que as pessoas ficam ali dependentes das ferramentas. Mas olha que específico, né? É um conhecimento que é 0,001% daquilo que eu sei, porque se você imaginar o tanto de área que eu trabalhei, tanto de coisa que eu fiz na vida, e eu uso uma parte disso para ganhar dinheiro. Então, uma coisa que pode fazer sentido para você, não é para ficar falando de mim aqui, eu só tô falando que se você olhar, né, para aquilo, vai se aprofundando, vai se afunilando e não expandindo
expandindo mais. O outro ponto que ninguém vai te dizer na internet é criar um espaço para você ter energia. No geral, as nossas ideias ou a nossa capacidade de raciocinar do ser humano, ele vem da folga. Se você dormir melhor, se você comer melhor, se você reduzir os estímulos de ficar vendo porcaria na internet o tempo todo, se você tiver 5 horas por semana protegidas, fazendo nada, sentado, sem ninguém te cobrando nada, e eu sei que isso é um luxo absurdo, a chance de você pensar em alguma coisa é maior. Por exemplo, quando eu viajo, né, eu viajo muito sozinho, normalmente é quando eu tenho as melhores ideias, ou quando eu consigo aplicar alguma coisa na minha vida. Porque não tem vozes, não tem ninguém aqui, eu nem entendo o que as pessoas estão falando. Por exemplo, tô na Turquia, eu não consigo entender o que as pessoas estão falando. Todo ano eu reservo pelo menos uns 30 dias da minha vida, mas pô, é óbvio, né? Isso hoje em dia, antes era horas na semana, mas hoje em dia eu consigo dias inteiros. Eu reservo algumas horas da semana para não fazer nada. Fui na rua aqui, na Turquia, apesar de estar viajando, eu fui na rua no máximo por umas 2 horas. O resto do tempo eu fiquei aqui dentro do quarto e, cara, trabalhando, fiquei pensando nas coisas, almocei aqui dentro. E daí fiz uma reunião com o meu time, né, lá no Brasil, e a gente conseguiu chegar em algumas ideias muito boas, né? Por quê? Porque eu tava sem fazer nada. Se eu tivesse imerso na rotina de escritório e tal, eu não teria conseguido fazer. Então, quando você se senta e fica com tempo livre, descansa enquanto eles trabalham, no geral, você vai atacar mais rápido os problemas e vai enxergar melhor a sua realidade. Então, eu passo horas escrevendo o que está acontecendo, daí eu fico pensando nisso e naquilo, e não que eu sou muito bom nisso, eu conheço gente que é bem melhor, mas esse é o meu método, pode ser que você descubra outro. Mas quanto mais tempo vago eu tenho, mais assertivo eu fico. Outro ponto para você sair da estagnação é que, no geral, as pessoas na internet vão te dizer que você não economiza o suficiente e tal. E se você está endividado, isso até pode ser verdade, ou se você ganha muito dinheiro e não consegue investir, pode ser verdade, mas se você ganha menos de R$4.500 por mês, por exemplo, o principal gargalo que você tem é gerar mais renda. A qualidade de vida do Brasil, ela é péssima para pessoas que ganham esse valor, porque se você imaginar que R$4.500, olha, vamos ser sinceros, né? Isso é basicamente $800, tá? Vamos ser sinceros. Quem ganha 4.500, por exemplo, que é um salário alto, esse é o salário mínimo da maior parte dos países desenvolvidos, né? Se você tem um custo de vida um pouquinho mais alto, você já não consegue viver com esse dinheiro muito bom ali, você não consegue viver já muito bem com esse dinheiro, né? Tem família, etc, já pode ser ruim. É basicamente um salário, cara, que você começa salário de peão em qualquer país do mundo mais desenvolvido, vai ser isso. Então, é lógico que esse dinheiro ele vai estar faltando ainda. Então, foca mais nisso, né? Ganhar mais dinheiro, cobrar mais e tal. E se você já ganha, 10 mil, né? Já ganha um valor bem maior e não tá conseguindo investir, ou 4.500, mas você é solteiro e sozinho, daí faz sentido você atacar esse lugar. Eu já fiz diversos vídeos aqui sobre isso. Mas é isso, assim, né? No geral, as pessoas sempre focam nisso. Como é que eu vou enriquecer? Como é que eu vou fazer uma coisa astronômica? Bolando um plano gigante. Virou moda esse tipo de vídeo. Dia 1 da minha vida tentando chegar no primeiro 1 milhão. Esse negócio de mudar de vida em 3 meses, querer sair do zero pro topo, enriquecer de uma hora pra outra, pra mim não faz nenhum sentido. Olha assim, se eu ganho 3 mil, como é que eu vou pra ganhar 5? Né? Se eu ganho 5, como é que eu vou pra ganhar 8? Se eu ganho 8, como é que eu vou pra 12? Se eu ganho 12, como é que eu vou pra 15? Faz muito mais sentido participar desse pequeno progresso. Reduz esse consumo de TikTok, de Reels, dessas comparações. Essas coisas matam a sua vontade de agir. Cara, você tá aqui num ônibus, velho, e você tá vendo um cara pegando uma Ferrari, a desconexão entre vocês dois é clara. Então, no geral, você vai continuar cansado, vai continuar frustrado e tal. Corta isso. Começa a usar esse tempo pra pensar, pra gerar energia. Não é que conhecer a vida de outras pessoas te prejudica, é que conhecer isso no momento que você tá fudido é ruim. Lembra que tudo que o ser humano cria parte dessa tranquilidade de alguma coisa assim. Tenha um plano simples. Começa, como é que eu vou conseguir fazer? Eu tenho uma fonte principal de renda hoje, eu vou criar uma estratégiazinha para um aumento disso aqui num prazo realista, em 1 ano, 2 anos, não mudança da noite pro dia. Não é planilha gigantesca, metas irreais, cismar que você vai ganhar 1 milhão, promessa milagrosa. É uma consistência mais cotidiana, mais prática, mais imersa em se eu fizer esse curso eu ganho 500 a mais. Se eu assistir isso aqui, ou se eu conseguir resolver esse problema na minha empresa, eu consigo ganhar um pouco a mais. Ou se eu conseguir, migrar de cargo, se eu for para gerente, eu consigo ganhar um pouco a mais. Olha para sua vida não como quem está buscando escapar de alguma coisa. Olha para sua vida como quem está procurando um degrau novo mesmo. Imagina que é uma escada, cara, como é que eu faço para subir só esse degrauzinho aqui, só esse degrauzinho aqui? E no geral, você vai ver que se você for andando em passos curtos, você vai conseguir chegar muito mais longe. Eu tô fazendo uma sequência desses vídeos aqui, não é o tipo de vídeo que eu mais gosto mesmo, mas eu percebi que esses vídeos estão ajudando muita gente. Então eu vi que muita gente comentou, agradecendo, falou, Raul, esse vídeo funcionou pra mim. Eu publiquei alguns vídeos assim em julho do ano passado e agora eu tô vendo o fruto que deu. Eu publiquei muito vídeo técnico também, de finanças, mas nesse começo de ano eu tô tentando, setar seu cérebro pro lugar certo para que você tenha um ano foda.
Então, para mim é muito importante que, se alguma coisa que funcionou para você, que você comente para mim que funcionou, e se em outros vídeos que eu fiz isso também funcionou, que você faça parte disso, né? Para que as pessoas possam ver o que você fez, conta aqui, sabe? Comenta para mim, pô, Raul, isso aqui mudou minha vida, ajuda as pessoas, porque a gente é uma comunidade, se a gente fosse ajudando aqui, a gente vai chegar lá, não com essa ânsia de, pô, quer ficar rico, mas com um negócio muito mais prático e palpável, né? Cara, o que fez diferença pra você? Me conta aí. Quem sabe a gente não consiga se juntar num lugar um pouco de sobriedade, um ponto de sobriedade nesse mundo, né? E se você quiser aprender a investir, se você já ganha mais de R$4.500 por mês, se você tá no momento que você vai conseguir ver essas aulas agora, Raul, pô, tô com 1 hora livre ali por dia, eu tô com 30 minutos livre por dia, ou só no final de semana também, tem o sábado e domingo livre, isso já te ajuda. Entra aí alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário, que para mim vai ser um prazer ser seu professor, vou conseguir te ensinar a investir, que é um degrau depois que a gente já tem uma renda satisfatória. Por isso eu falei, para quem ganha mais de 4.500 aí. Se esse for o seu caso, entra aí. E uma coisa que faz muito sentido na UVP, que eu acho que é diferente de tudo, é que além de a gente ter a comunidade, onde a gente se junta, troca ideia, a gente provoca muitos encontros também entre os alunos, é que a gente tem a garantia de 100%. O que é isso, né? Na internet é muito difícil da gente confiar em uma pessoa que a gente nunca viu. Então, você entra, você faz todas as aulas e tal. Se você emitiu seu certificado e não aprender a investir, é você mesmo que diz, fala, Raul, não aprendi. E se eu mentir, Raul? Lamentável pra mim, né? Mas você vai lá e diz e a gente devolve seu dinheiro, não é garantia de 7 dias e tal. E esse é o nosso compromisso aqui. Raul, mas se você cria o conteúdo aqui e você tem o objetivo, né, de ajudar e tal, pra que cobrar por um conhecimento? Né? Outro dia eu recebi um comentário desse e eu achei bem engraçado. Olha, a UVP é uma empresa. Assim como você tem o seu trabalho e tal, esse é meu trabalho. A UVP é uma empresa que tem 200 funcionários ali, tem 200 pessoas. E a UVP, ela tem o objetivo de se transformar em um banco. O funding do dinheiro que a gente usa para crescer, e que hoje em dia já é uma plataforma, você pode investir internacional, a gente colocou wealth, a gente colocou coisa para dar saída fiscal, a gente colocou abertura de holding, tudo. O dinheiro que origina a criação dessas coisas, ele é o dinheiro que vem da escola. Primeiro a criação da ferramenta, a analítica, tudo isso ele é o dinheiro que veio da escola. A escola, ela vai se desdobrando. Hoje em dia, é claro, hoje em dia a consultoria gera bilhões, ela também já gera receita. Mas essa receita vai possibilitando a construção de algo maior. Para construir o projeto da UVP, faz sentido que seja assim, né? Eu não quero que a UVP seja para sempre somente a escola. Se eu nunca tivesse cobrado, ela seria para sempre somente um canal no YouTube. Não seria uma empresa, não teria a oportunidade de mudar o mercado como mudou, né? Você vê quantas pessoas antes da UVP falavam do modelo Fee-Based, falava de conflito de interesses e tal. Existiam consultorias, tá? Mas onde essa mensagem chegava, né? Onde a mensagem dos ETFs, que é uma simplificação, onde elas chegavam? Depois que a UVP começa a falar sobre essas coisas, depois que a gente usou um canhão de mídia nisso, a gente conseguiu escalar. Então, a UVP tá bem longe ainda de conseguir chegar nesses objetivos, né? Então, pra gente faz sentido. Se um dia, né, daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, a escola não for mais uma necessidade do ponto de vista de escala para a empresa, eu não tenho problema nenhum em liberar ela gratuitamente, não teria esse problema no futuro. Mas hoje ela ainda é necessária para chegar no objetivo que eu tenho. E eu sou um cara muito pragmático, né? Mas eu não gosto de quem vende conhecimento e tal. Bom, eu sinto muito, né? É um formato normal, é um formato comum. Educação privada é uma coisa que existe desde sempre na sociedade. Eu acredito muito nisso, mudou minha vida. Eu também pago, né? Eu gastei no ano passado, $200 mil em conhecimento. Então, é normal que esse conhecimento eu também cobre para receber de volta. E eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vi algumas pessoas fazendo algumas críticas com relação a isso e tal. Cara, eu nunca fiz nenhum tipo de produto que a pessoa compra ali e que ela é enganada. Você pode ver que toda vez que alguém faz avaliação da UVP, a pessoa pode até falar que eu sou chato, ou que eu sou e que eu brigo com os alunos, é verdade mesmo. Mas nunca ninguém disse que a UVP é charlatanismo, ou que a UVP engana pessoas e tal. E se alguém falou isso, saiba que a pessoa é desonesta. A UVP devolve o dinheiro de quem não está satisfeito. Como é que pode ser uma coisa mais justa e honesta que isso, né? Eu acho que esse é o princípio que move a gente. Aproveitei para fazer esse desabafo aí, porque eu sempre vejo esse tipo de comentário, vendedor de curso, assim como o fundador da PUC, assim como o fundador da Casper Libero, ou de qualquer outra universidade. E eu acredito que um dia, inclusive, em breve, a UVP deve se tornar uma faculdade. A gente quer ir por esse caminho. Não para vender esses MBA online. Eu penso num curso de graduação, talvez, no futuro. Então, é um caminho que a gente quer seguir. É isso, né? Eu acredito sim na educação. Acho que a gente tem um bom conteúdo. Acho que se a gente contratar bons professores, como é o caso da UVP, por exemplo, a gente tem mestres, doutores dentro da UVP. Pouca gente sabe disso, né? Mas quem assistiu Geopolítica lá com a gente sabe. A gente tem mestres, doutores contratados ali, dando aula também. A gente acredita muito na educação, né? E esse é o caminho que eu acho que a gente vai seguir. Beijo pra vocês.